Graça e paz, família Yahvé Shammah, e aqueles que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Quero falar hoje sobre propriedade de Deus, né? Nós somos a propriedade de Deus. Nosso texto básico está lá em 2 Coríntios, do número 1, do 20 ao 22, que diz o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por isso, por meio dele, o amém, e pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e você permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ele nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações com garantia do que está por vir. Amém? Esse texto ele narra a intenção de Deus ao nosso favor, a intenção divina ao nosso favor. Estamos diante de uma afirmativa de fé. Então Deus ele está garantindo, né, que Ele é o sim, Ele é o amém, né, que Ele nos ungiu, que Ele nos elegeu, que Ele nos selou como sua propriedade. Então nós somos propriedade de Deus. O autor ele descreve aos coríntios e aos cristãos que eles eram próprios para Deus. Nós somos sua propriedade. Somos específicos para Deus. Você é específico para Deus. Você foi escolhido por Deus por um motivo. Então você se torna específico para Deus. Mas até quando nós entendemos isso? Ou até quando nós aceitamos isso? Sabemos que Deus ele é amoroso, que o seu amor é confiável. Sabemos, né, disso por meio da nossa experiência de vida, da nossa fé que nós temos em Cristo Jesus, principalmente quando nós achamos que a bondade de Deus significa que eu não seria atingido por coisas ruins. Então, às vezes nós entendemos ou sabemos que Deus é amor enquanto não passamos por luta ou passamos por dificuldade. Mas aí as lutas vêm, as aflições vêm, e não são poucas, são razoavelmente, né, várias vezes. Mas hoje nós podemos afirmar a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus ela é muito mais profunda do que o sofrimento e um prazer. Na realidade, ela inclui as duas coisas também. Ela inclui tanto o sofrimento como o prazer. Mas a bondade de Deus excede tudo isso. Deus é bom o tempo todo. Amém? Então Deus é bom o tempo todo. E a sua misericórdia dura para sempre. Então a misericórdia de Deus ela não tem fim, né? O seu amor não tem fim. Então nós precisamos da bondade de Deus. Por isso, alguns fazem qualquer negócio para receber esta bondade sobre a sua vida familiar, física, emocional, profissional, para parte das experiências, né, religiosas, né, e muitos credos que tem como objetivo garantir essa bondade. Então buscamos, às vezes, em todos os lados, em todos os locais, de todas as formas, atingir ou alcançar essa bondade de Deus através da religião. Nesse caso, a religião é algo de baixo. Né? Quando nós falamos de religião, nós estamos falando de algo de baixo, algo do homem, né? Para cima, para Deus. Ou seja, nós estamos dizendo que algo daqui de baixo está subindo ou está querendo subir diante de Deus. Nesse caso, a religião tem a ver com resultados. Então a nossa religião ela se torna em resultados. Quem dá mais é para lá que eu vou. Não, não é isso, amados. Não é desse jeito. Lá tá acontecendo algo diferente, está tendo uma bênção diferente. Amém, glória a Deus. É o chamado para aquele ministério, é o chamado para aquele pastor, é o chamado daquela religião. Mas não é ficar correndo daqui para lá para tentar achar uma solução para o seu problema. Aqui está a situação mais emblemática do ser humano, né? Para onde eu devo ir e como eu deverei chegar lá. Então, para onde eu vou e como que eu vou chegar lá? Aí precisamos de uma preparação humana, sim, conhecimento, sabedoria, nós já falamos sobre isso, mas também precisa de uma intenção de Deus, uma conspiração de Deus ao nosso favor. Para quê? Para descobrir o nosso destino e vivê-lo, né? E viver o nosso destino, ele vai fortalecer a nossa fé. Então, quando nós temos um destino correto, um destino certo, um destino definido no nosso coração através de Deus, nós vamos, né, fortalecer a nossa fé, porque a nossa fé ela vai estar além daquilo que nossos olhos estão vendo, né? Quando eu coloco a minha fé em alguém, amados, eu concedo autoridade sobre
a minha vida. Então, se eu coloco a minha fé em uma pessoa, ou em alguém, ou em alguma estrutura, eu dou autoridade a essa estrutura a cuidar da minha vida. Por isso existe uma conspiração de Deus, por isso existe uma intenção de Deus, né? Uma intenção divina, torcendo para que você coloque a sua fé aonde? Em Cristo Jesus. Porque Ele sabe que se você colocar a sua fé ali, o seu destino vai ser, né, perfeitamente seguido. Destino não é sorte, mano. Às vezes nós falamos assim, eu tive sorte, né? Não, destino não é sorte. Né? Destino é o encontro de suas decisões com o plano transcendental, ou seja, não se limita, né? Não é limitante, né? Deus é transcendente, diz a palavra de Deus, então é algo que não se limita em uma única coisa. Então, né, destino não é sorte, mas é encontro, né, das decisões do seu plano. Quando você entende o plano de Deus para a sua vida, quando você entende esse plano transcendental de Deus, esse plano não tem limite na sua vida, mano. Nada vai te segurar. Jesus, ele passou 30 anos de experiência sendo treinado para viver em apenas 3 anos e meio e cumprir sua missão. Então ele ficou 30 anos sendo treinado, 30 anos sendo, né, aprendendo, conhecendo, para em 3 anos e meio ele executar tudo aquilo que Deus tinha para que fosse executado. Então não é o tempo, não é o período que você tem de conhecimento, mas é o tempo que Deus te dá para você cumprir o seu destino. O que quer o apóstolo, quer o apóstolo Paulo quis dizer, né? O que será que o apóstolo Paulo quis dizer quando eles nos chamam de ungidos, selados e garantidos, quando nós lemos lá? Então nós somos ungidos, nós somos selados e nós somos garantidos, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Primeiro, somos sua propriedade, porque nós fomos ungidos por Deus, né? Deus nos ungiu. Então, Deus, ele te escolheu, Deus, ele te ungiu. Unção, no Novo Testamento, ela tem 4 sentidos, né? Primeiro era o sentido de uso do óleo derramado sobre o corpo, ou parte do corpo, para fins de cura. Somos, por exemplo, informados que os discípulos de Jesus, eles expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos doentes com óleo, e esses doentes eram curados. Está lá em Marcos capítulo 6. Tiago recomenda que as orações aos enfermos sejam acompanhadas com óleo, Tiago 5,14, indicando que a fé não precisa abrir mão da medicina. Nós não precisamos abandonar a medicina, mas a fé, ela tem que andar junto, ela tem que caminhar junto, ela tem que transcender a medicina, ela tem que ir além da medicina, né? E a palavra de Deus nos dá alguma orientação sobre isso. Outro sentido indicava, né, da unção, ela indicava a honra dada a uma pessoa. Foi o caso da mulher que se colocou atrás de Jesus e começou a chorar, né, aos seus pés, e começou a molhar seus pés com lágrimas, depois enxugou o seu cabelo, beijou e ungiu, né, com o perfume. Isso está lá em Lucas 7,38. Então, a mulher, ela ungiu, né, o pé do Senhor Jesus com o óleo. Então, isso era comum naquele tempo, né? E naquele tempo era comum também que os corpos dos mortos, né, que é a terceira coisa, fossem perfumados como parte de seu preparo para o sepultamento. Nesse sentido, lemos, né, que quando terminou o sábado, Maria Madalena e Salomé e Maria, mãe de Tiago, eles compraram essas especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, né? Mas chegando lá, ele já não estava mais lá. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 16. E por fim, né, a quarta coisa desta prática, temos aqui vencer o tempo. Por seu caráter simbólico, né? Ungir significa separar uma pessoa para uma missão específica no reino de Deus. Eu vou repetir, ungir significa separar uma pessoa para uma missão específica no reino de Deus. Jesus aplica a si mesmo o verbo ungir, usado, né, também no Antigo Testamento, para a consagração dos reis, profetas e sacerdotes. Ele diz na sinagoga de Nazaré, né, em Lucas 4,18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Pregando em Cesareia, Pedro lembra em Atos 10,38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando diz que Deus nos ungiu, amado, Paulo incorpora esse significado todo, primeiramente. Deus nos curou dos nossos pecados, pela morte, né, de Jesus na cruz. Como escreve Pedro, por suas feridas, né, nós fomos curados. Como escreve Isaías, né, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né, Deus nos olha como filhos amados, né, e Ele destila esse óleo sobre nossa cabeça, óleo de honra e óleo que perfuma, mano, de modo que possamos ser vistos e cheirados por causa da fragrância de Cristo. Então é uma unção, né, toda especial sobre a minha vida e sobre a sua vida. Somos então especiais. Também porque a unção de Deus significa que Ele tem expectativa para nós. Então, quando Deus ele te ungiu, Ele tem uma expectativa na tua vida. Você se torna especial para Ele, você tem uma expectativa para Ele, né? E o ungido é aquele que tem uma missão, amado. Então, se você foi ungido por Deus, você tem uma missão a ser cumprida. Você tem algo a ser cumprido para Ele. Somos especiais para Deus porque Ele nos deixa uma missão, né? Como Ele quer que a graça alcance o mundo e que sejamos os anunciadores pela voz e pela vida dessa graça. Então, o desejo de Deus é que eu e você anunciemos a sua palavra, anunciemos o Evangelho, anunciemos que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza e que Ele um dia irá voltar buscar a sua igreja, mano, a sua noiva, né, que está sendo preparada. Em segunda coisa, somos propriedade porque somos selados. Nós somos selados por Deus. Deus nos selou como sua propriedade. Então, Deus ele colocou um selo, né? Essa unção divina, né, sobre nós, estabeleceu um novo relacionamento bem pessoal. Deixa de ser percebido como um Deus cósmico e genérico para ser recebido como um Deus pessoal e específico. Então, ele não é mais genérico, ele não é cósmico, mas ele é pessoal, ele é específico. Deixamos de ser pessoas anônimas, amado. Você não é mais anônimo para sermos pessoas com nome e sobrenome, né? Deus, ele conhece o seu nome, Deus, ele conhece o seu sobrenome. É por isso que Pedro nos descreve, em 1 Pedro, versículo 2:9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, a palavra de Deus diz assim que você é uma geração eleita, você tem um sacerdócio real, você faz parte de uma nação santa, para anunciar as grandezas, né, daquele que vos chamou, né, das trevas para a maravilhosa luz. Então, Deus ele tirou você das trevas para trazer você para a luz, para que você anuncie essa luz. É uma imagem, né, do pastoril. O pastor tem cuidado das ovelhas. Quando nós tivemos a oportunidade de estar em Israel, né, visitando a Cidade Santa, visitando toda aquela região, por várias vezes nós vimos, né, as pessoas com seu rebanho de ovelhas, caminhando para lá e para cá, cada um, né, tinha suas ovelhas, né, então eram vários pastores, né, caminhando com o seu rebanho, e é interessante porque o rebanho ele sempre acompanhava o pastor, às vezes dava uma fugida, o cachorro ia lá, né, chamava de novo ou assustava a ovelha voltava de novo para perto do seu pastor. Então, essa imagem, né, pastoril, o pastor cuidando das suas ovelhas, né? É isso que nós estamos vendo aqui. Você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real, você é cuidado por Deus, né, para anunciar. Já sabíamos disso? Porque no Salmo 95, versículo 7, diz o seguinte: Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Então nós somos, né, povo do seu pastoreio, nós somos rebanho do Senhor, é Ele que nos conduz, razão pela qual Ele nos convida. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. Então nós somos povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós temos que reconhecer o Senhor como nosso bom pastor, como aquele que nos guia, aquele que nos leva à frente. Paulo, ele diz que quando ouvimos e cremos a palavra da verdade, vale dizer o Evangelho que nos salvou. E aí nós somos selados com Cristo, né? Com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo hoje ele é o selo da promessa, né? Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 13.
Nós somos selados para o dia para que dia? Para o dia da redenção. Né? Então, para o dia da redenção, nós somos selados para isso. Entretanto, o apóstolo lembra que o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado. Então, o firmamento de Deus, ele é inabalável. Então, deixa Deus abalar suas estruturas nesses dias, amados. Esses dias que você está em casa, esses dias que você está com a sua família, esses dias que você está mais, né, reservado, né, mais, né, guardado aí pelo Senhor na sua casa. Deixa Deus abalar a sua estrutura, deixa Deus mexer com a sua estrutura, sabe, a sua estrutura humana, tudo aquilo que você tinha planejado, tudo aquilo que você pensava, seu trabalho, seus estudos, né, suas viagens, seus passeios, tudo isso, amado, deixa Deus abalar tudo isso na sua vida e mostrar algo diferente. Não é possível nós sairmos, né, de uma situação tão grave como essa e continuarmos as mesmas pessoas, ou pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Né? Então, o firme fundamento de Deus, ele permanece inabalável, mano. O firmamento de Deus, a vontade de Deus, ela não vai se abalar, né? O Senhor conhece quem lhe pertence. Então, Deus, ele conhece cada um de nós, ele sabe quem pertence a ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu confesso o nome do Senhor Jesus, eu tenho que me afastar de todo tipo de iniquidade. E esse é um tempo bom, porque você se afastou, né, de várias pessoas, de várias situações. Você se afastou, né, praticamente do mundo todo para estar exatamente com a sua família. Para que você valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o marido, valorize os seus filhos, né, dê um pouco de atenção um ao outro. Sabemos que não é simples assim, né, o convívio constante, mas é esse convívio que Deus programou lá no começo. A família é o projeto mais bem feito de Deus, mais abençoado de Deus, e nós temos que entender isso. E a confiança, amado, nesse relacionamento. Quando você tem esse relacionamento com Deus, existe confiança no relacionamento, assim como vai existindo confiança no relacionamento entre você e sua família. Mas há responsabilidade também, né? Responsabilidade decorrente à gratidão do servo de dever. Então, nós temos que ser grato a Deus, né? De servir, de poder servir, né? O senso de dever. Nós fomos selados, né, para essa comunhão com Deus, somos selados para viver de acordo com a confissão que fizemos, né, em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando nós confessamos Jesus na nossa vida, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, né, essa comunhão, ela tem dois lados, ela tem um lado de Deus, mas tem o meu lado também. Então, eu tenho que ser obediente à vontade do Senhor, eu tenho que ter, né, um bom senso, né, do dever cumprido diante de Deus, por mais que sejamos falhos, por mais que não sejamos perfeitos, né, mas somos especiais, amém? Deus, ele fala que nós somos especiais. Se você sabe que pertence ao Senhor e se afasta da iniquidade, você é especial. Se você obedece a palavra do Senhor, se você ouve a voz do Senhor, se você cumpre, né, aquilo que está sendo proposto, é porque você é especial. Somos especiais, então, por quê? Porque temos a garantia, né, de quanto ao nosso futuro, né, pois o seu Espírito em nossos corações, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, né? Primeiro nós lemos lá em 2 Coríntios 1. A Bíblia nos garante que o Espírito Santo habita em nós, amém? Então Timóteo fala sobre isso, 2 Timóteo 1,14 fala isso. É o presente em nós, ele nos guarda, né, o nosso coração e a nossa mente, Filipenses 4,7. Deus nos fortalece e nos guarda do maligno, 2 Tessalonicenses 3,3. Na verdade, né, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Está lá em 2 Coríntios 5,5. Então, foi Deus que nos preparou para esse propósito, amado. Deus preparou todas as coisas. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, né, o que está por vir, mas Deus, ele já tem tudo planejado, né? E se hoje Deus, ele está um pouco mais silencioso, não é porque ele está parado, mas ele simplesmente não está falando. Mas ele está trabalhando ao nosso favor, ele está trabalhando ao seu favor. E com certeza ele tem algo muito melhor para nossas vidas. Em que por vir, né? Porque ele fala assim, que esse propósito do Espírito Santo que garante que está por vir. Por vir fala de futuro. Estamos garantidos, né, nesse futuro, num próximo futuro? Quando eu olho para os meus problemas, os meus ouvidos se detêm no testemunho, né, de Paulo.
que diz o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Então Paulo, ele diz o seguinte: olha, eu sei em quem eu creio. Eu creio em Deus, eu sei. O céu pode estar enegrecido, o céu pode estar de bronze, mas eu sei que Ele virá ao meu favor. Eu sei que Ele vai vir me ajudar, que Ele vai me socorrer. E Paulo, ele afirma isso, que eu sei em quem eu creio, bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, né? Então, isso está lá em 2 Timóteo 1,12. Então, somos especiais. Você é especial para Deus, você foi selecionado, né? Você, entre tantas e tantas pessoas, você foi selecionado para Deus. Então, você é especial para Deus. E aí você precisa crer nele, confiar nele, né? Você sabe, né, em quem tem crido. Você é especial. Esta é a sua garantia, que você é especial para Ele. Ele te chama de especial nesse dia. Somos convidados a dizer amém a Cristo para a glória de Deus, né? Como nós lemos lá no texto. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o sim, por isso, por meio dele, o amém. E é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Então nós temos que dizer o sim, nós temos que dizer o amém. Ora, é Deus que faz, né, que nós e você permanecermos firmes em Cristo Jesus. Então, é Ele que nos faz permanecer firmes em Cristo Jesus. É Ele que faz nos seguir firmes diante de toda essa luta que nós estamos passando. Ao longo do Novo Testamento, 29 vezes, né, os autores dizem amém. Geralmente para confirmar uma verdade que acabou de ser dita, né? Então, amém, ele quer dizer assim seja. É isto mesmo. Estou de acordo. Então eu quero que você aí na sua casa diga amém por essa palavra. Amém por aquilo que Deus está fazendo. Amém por todas as suas lutas. É difícil dizer amém nas lutas, mas é verdade. Diga amém nas lutas, diga amém na sua alegria, na sua felicidade, diga amém, né, na sua família, diga, né, fala assim: eu acredito nisso, assim seja, é isto mesmo, eu fui escolhido, eu sou especial para Deus. Na realidade aqui demonstra que Jesus diz amém e Deus diz amém, e nós todos somos chamados a dizer amém. Então tanto Cristo como Deus, ele diz amém à sua própria palavra. Então quem somos nós para não dizer amém, né, naquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida? Cristo dizendo-lhe amém diante dos fracassos, né, que experimentamos, quando Deus mesmo parece perder, né, parece que não tem mais jeito, que Deus perdeu, que não vai ter jeito. Não, nós somos reanimados por Ele para continuar com Cristo dizendo amém, sabe? Porque quando Cristo foi levado na cruz, o diabo achou que tinha vencido, mas é lá na cruz que Cristo conquistou a vitória maior em nome de Jesus, amém? Deus concedeu isso, Deus mudou o quadro, né, e envergonhou o diabo diante das perdas, sobretudo de vidas humanas queridas, né? Nós somos consolados, amado, por Deus para continuar com Cristo dizendo amém. Eu sei que é muito difícil aqueles que têm perdido seus amigos, suas parentelas, né? É muito difícil, a dor da separação ela é muito difícil, a morte ela é muito difícil, mas eu costumo dizer que se você entender a fase da morte, você entende a vida, você compreende o que é viver, o que é ter vida. Então a morte é o final, né, para esse corpo físico nosso aqui na terra, mas nós sabemos que Deus tem uma promessa muito maior ainda para nós, mas mesmo assim nós somos consolados. É difícil passar por essa fase? É difícil, né? Passei recentemente por isso, mas é muito difícil, na perda da minha mãe, mas é muito difícil, mas nós temos um consolo, que é Cristo Jesus, o Espírito Santo nos consola. Então, diante dos triunfos da vida, amado, nós somos ensinados a continuar com que vencemos, dizendo amém. Então não é o que a nossa derrota que vai fazer com que eu pare, mas é as vitórias que eu tenho tido é que vai receber o meu amém. Diante das bênçãos colhidas da vida, ouvimos Deus nos sussurrando para continuar com Cristo, dizendo, olha, amém, continue com Ele, né? Continue dependendo dEle, diante das dádivas que vão se acumulando, né? Manhã após amanhã, né, como se fosse um maná que desce, né, como orvalho, né, nós somos lembrados por Deus para continuar com Cristo, dizendo amém. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje não está legal, não vai dar tudo certo, mas Deus, Ele manda o maná, Ele manda a bênção do céu sobre a sua vida, para você lembrar que Ele é Deus, que você é especial para Ele. E aí você pode dizer amém, amém,
olho para o meu passado e tenho certeza que fui ungido por Deus, visto por Deus como especial, amado por Jesus Cristo como especial, ao me curar dos meus pecados, porque Cristo ele levou todos os meus pecados na cruz do Calvário. Posso olhar para mim mesmo e gritar amém. Jesus, ele me salvou. E eu quero que você dê um grito aí na sua casa. Fala aí um para o outro, fala para sua família. Ou se você estiver sozinho, grita aí, Jesus me salvou. Jesus me salvou. E isso poderia ser tudo, né? Poderia ser tudo, mas ainda tem muito mais. Eu olho para o meu presente, amado, e tenho certeza que estou selado como uma pessoa especial que pertence a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o meu pastor, Ele me pastoreia, né? Tenho valor para Ele, eu tenho um significado para Ele, sabe? Ele sabe meu nome, Ele conhece o ritmo do meu coração, Ele conhece a minha vida, Ele sabe o quanto o meu corpo é frágil, mas Ele me sustenta, amados. Ele sabe o quanto você é frágil, Ele sabe de todas as suas lutas, de todas as suas dificuldades, mas Ele sabe porque Ele te sustenta. Então eu tenho valor para Ele, você tem valor para Ele, mas ainda tem mais ainda, porque quando eu olho para o meu futuro e tenho certeza que quando chegar, né, na linha, né, de chegada, Deus vai estar me esperando lá, amados. Isto é o nosso grande prêmio, é saber que Deus vai estar lá no final, lá no fim. Não é o começo que vale, mas é o fim que vale. Então quando eu chegar lá no fim, quando eu chegar, eu não terei mais sede, nunca mais tropeçarei, nada mais sentirei falta, porque o Espírito Santo tem me ajudado e me ajudará até chegar aquele grande dia. E quando eu cruzar a linha de chegada, mano, quando eu cruzar a linha de chegada, Deus vai estar lá me esperando. Quando você cruzar a linha de chegada, Deus vai estar lá te esperando, porque você foi ungido, você foi selado e garantido por Deus, né, nessa bênção. Somos sua propriedade porque fomos ungidos. Somos sua propriedade porque fomos selados. Somos especiais porque temos garantia quanto ao nosso futuro. Então nós somos selados, amado. Nós somos propriedade de Deus porque Ele nos ungiu, Ele nos selou e Ele nos dá a garantia de um novo futuro e de um futuro abençoado, amado. Eu quero que nesse dia você tome essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, te damos graças, Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos, Senhor Deus, sabemos que o Senhor é aquele que nos escolheu, aquele que nos ungiu, aquele que nos selou, Pai, e aquele que nos dá a garantia, Senhor Deus, de um futuro breve, de um futuro perfeito, de um futuro na eternidade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós clamamos a Ti por todas as pessoas, Senhor Deus, que têm passado por lutas, por dificuldades, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, mas que possamos dizer que o Senhor é aquele que nos reanima, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é o sim, o Senhor é o amém, ó Pai. Nós cremos nisso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Foi Deus que nos preparou para o seu propósito, dando o Espírito Santo, Pai, para nós sobre a garantia do aquilo que está por vir. O Senhor é que nos ungiu, o Senhor é que nos socorreu. O nosso futuro, Senhor Deus, está em Tuas mãos e nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu sei em quem tenho crido, como diz a palavra, e eu tenho por certo que o Senhor é poderoso, Senhor Deus, para nos guardar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Que o Senhor socorra todas as pessoas, Senhor Deus, da igreja, todas as famílias dessa cidade, Senhor Deus, todas as famílias das cidades circunvizinhas, do nosso país, do mundo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Teu Espírito te dê consolo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, Senhor Deus. Não importa, o céu pode estar de bronze, pode estar fechado, eu posso achar que é o fim, mas não é o fim, é apenas o começo, porque o final de tudo isso está garantido na promessa, Senhor Deus, que o Senhor já nos fez, porque em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedores. Em Ti nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos, nós somos vitoriosos. E se nós estamos aqui hoje é pela Sua misericórdia, é pela Sua graça, Pai. E eu quero abençoar e quero profetizar na vida de cada um que ouvir esta mensagem, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Você é especial de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você é uma pessoa especial e já existe uma garantia lá no final da linha de chegada, porque Deus está te aguardando lá, em nome de Jesus. Fiquem na graça e da paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo estaremos aí de volta com uma nova palavra, algo novo para o teu coração, que vai impactar a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.